A paz do Senhor Jesus a todos os amados e amadas do Pai Celestial. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2020, já lemos de madrugada o Salmo de número 29. E agora vamos ler Êxodo 2 e Mateus 26. Você possa ter um ótimo dia na presença do Senhor. Agora são 10 horas e 17 minutos. Um ótimo final de manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite. Que o Senhor venha te dando vitória em tudo quanto você colocar a sua mão, que seja bênção, em nome do Senhor Jesus. Vamos ministrar bênção, no nome do Senhor. O nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe. Aqui é postou-se, ou seja, colocou-se, ficou bem de longe olhando, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E, abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então, disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Vamos meditar um pouquinho, amados, nessa passagem tão linda e ao mesmo tempo tão triste. Tão linda por quê? Porque enquanto todas as mães do Egito, naquela ocasião, estavam perdendo seus bebês meninos, porque o faraó, que nós já lemos no capítulo 1 do Êxodo, que mandou as parteiras matar os meninos, mas elas não tiveram coragem para isso, elas temeram a Deus, Vamos dizer, elas tiveram temor de Deus. E aí o que eles fizeram? O que o faraó fez? Mandava os seus soldados irem nas casas das hebreias, e os bebezinhos meninos que tinham recém-nascidos naquelas casas eram mortos. Amados e amadas do Senhor, mas esse capítulo 2 de Êxodo, do 1 até o 10, vai trazer um relato que o Senhor colocou uma estratégia no coração da Joquebede. E tudo que vem do Senhor para a nossa vida, amados, as estratégias do Senhor para as vitórias, nós temos que seguir à risca, porque o Senhor faz aquilo que a gente não pode fazer. Mas o que podemos fazer, o Senhor não vai fazer, certo? Aqui o Senhor ia dar um livramento para Moisés, porque ele era já escolhido desde o ventre da mãe para ser o libertador de Israel. E aí ela faz essa aqui, no versículo 3, dizendo que ela não podia mais esconder, afinal de contas tinha 3 meses. É outro detalhe para a gente meditar. Pensa
Quem já foi, né, quem é mãe, já teve bebê pequeno. Então, amados, como é difícil até o terceiro mês um bebê ficar sem chorar. Na minha mente, que eu gosto de viajar no túnel do tempo de Deus, eu gosto de estar lá, naquele lugar, olhando os mínimos detalhes. Como eu sempre digo para as irmãs, eu gosto das coisas bem explicadinhas. Amados, como é difícil fazer um bebê ficar calado. Até nessa idade é crucial. Mas ali eu tenho certeza que o seu esposo a ajudava para ela poder dormir, amados e amadas do Senhor. Pensa, aquele momento que aquela criança começava a chorar, às vezes tinha horas que a mãe não dormia, mas o pai a ajudava. Tem certeza disso. Por quê? Porque ele sabia que o bebezinho dele precisava ser livre da morte. Hoje não é diferente, amados. Precisamos todos munidos da armadura de Deus, pais, mães, irmãos mais velhos, ajudar a cuidar das crianças mais novinhas, né? Adolescente, criança pequenas, enfim. Por quê? Para que eles não tomem o rumo do Egito, ou seja, do mundo, do faraó, que querem tragar aquelas crianças, com tantas coisas que não prestam nesse mundo atual que a gente está vivendo. Não está fácil, mas ali eles conseguiram até o terceiro mês, mas quando eles não conseguiram mais, o Senhor coloca essa estratégia. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, apôs, né, ou seja, a arquinha, nos juncos à borda do rio. Por quê? Porque ali não tinha perigo dele pegar a correnteza e ir embora. Amados, tudo isso aqui é a estratégia do Senhor para a nossa vida. A palavra do Senhor, em tudo ela nos ensina a como viver nesse mundo. Precisamos estar fazendo essa arca, a arca da salvação que se chama Jesus Cristo, o autor da vida, o Todo-Poderoso, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e colocar nossos filhos no regaço do Senhor Jesus. Aí ele está livre deste mundo, de tudo que não presta, com certeza. Não é por acaso, não é por aventura alguma, assim, de qualquer forma, é que está escrito em Provérbios: ensina o menino no caminho, ou seja, junto com ele, em que ele deve andar, e depois que ele envelhecer, não se desviará dele. E aqui, a filha de Faraó, encontrando aquele menino, a irmã de longe, aqui diz postou-se, ou seja, colocou-se de longe a olhar, para saber o que ia acontecer com o menino. Porque de repente uma correnteza tomasse conta daquela cestinha ali, daquela arcazinha, né? Porque o nome aqui é arca de juncos. Ela iria salvá-lo. Mas quando ela menos espera, a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, está aqui no versículo 5, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Ai, que história linda, amados, maravilhosa. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias? Que crie este menino para ti? Ou seja, você quer que eu faça esse favor para você? Que maravilha! Que Deus glorioso é esse que nos dá estratégias para vencermos cada luta, amados, de cada dia. A gente pode viver 100 anos nessa terra. Parece uma eternidade, não é? Mas é como um grão de areia comparado à eternidade. E nesses 100 anos, a gente vai enfrentar lutas diversas. Às vezes, lutas que a gente nunca enfrentou, vai enfrentar algum dia. A gente pensa, não vou passar por isso, porque a minha idade já está X, passa. E passa. Mas o Senhor nos dá estratégias em cada ocasião da nossa vida para a gente vencer, queridos. É o Senhor que nos dá as estratégias corretas. A armadura de Deus tem que estar sempre
na nossa vida, em posse das nossas mãos. O salmista Davi, ele escrevendo o Salmo 144, ele escreveu: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Oh, glória a Deus! Amados, e aí no final dessa história, apenas em 10 versículos traz o relato do nascimento de Moisés. E essa história me fascina. O que acontece? A filha de Faraó disse, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria. Cria para mim. Aqui está cria-mo, ou seja, cria esse menino para mim. Ele é meu. E eu te darei o seu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Ou seja, criou sem ter aquele cuidado mais de perder. Continua amamentando aquela criança, sendo a ama dele. Mas está certo que era por algum tempo? Era, mas estava livrando o filho da morte. E ali daí, eu penso, amados, assim comigo, que ela andava de cabeça erguida, com o bebê no colo, já sentadinho, e era uma hebreia. Mas aí todos já sabiam. Ela passava e dentro dela ela poderia dizer assim, no seu coração, esse é meu, ninguém vai me tomar. A filha de Faraó, que a Bíblia não diz o nome, adotou, mas não tem problema, ele está vivo. E o Senhor tem grandes obras na vida dele. Ele vai ser o libertador de Israel. Eu penso assim, entendeu? Porque não é por acaso que uma criança, em meio de centenas, vai escapar da morte, assim, de qualquer maneira. Em tudo, quem tem o Espírito Santo revelando na vida dele, ele sabe que em tudo o Senhor tem um propósito. E aquela mulher não era uma mulher qualquer, mas foi a escolhida para gerar o libertador de Israel. Olha só, ela poderia andar com esse bebê. Se alguém chegasse e falasse, esse bebê aqui, eu sou só a ama dele. Eu estou criando esse bebê para a filha de Faraó. Quem tocar nesse bebê vai morrer. Ela tinha toda essa ousadia para dizer isso tudo, amados. É maravilhoso, não é? O Senhor reverte essa situação, amados, que você está passando por ela. Dessa situação má, Ele faz se transformar em coisas boas para a tua vida. É difícil passar? É. Mas lá no final dessa dor, no final dessa tristeza toda, vai vir a vitória na tua mão, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 8, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Tudo isso que você tem passado são coisas, são passageiras. E o Senhor vai te dar a vitória, amados e amadas do Pai, em nome do Senhor Jesus. E sendo o menino já grande, diz aqui a palavra, ela o trouxe, a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. Ou seja, esse é o significado dessa palavra Moisés, desse nome. Vamos continuar aqui. Versículo 11 agora a seguir. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Aqui Moisés já estava adulto, já tinha aprendido vamos dizer assim, toda a ciência egípcia, porque ele se tornou um homem muito sábio. Ele aprendeu a língua egípcia, tanto a egípcia como a hebreia também. Na época era língua dos hebreus, né? Ainda não existia o aramaico, que era do tempo do Senhor Jesus. E diz assim, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos. Ou seja, ele sabia que ele fazia parte do povo de Israel. E ele saiu para ver, porque todos eram escravos. E atentou nas suas cargas, ou seja, no trabalho forçado. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu, de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda. E vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia.
E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali, ou seja, expulsaram as moças. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. Esse abeberou-lhes o rebanho, ou seja, deu de beber ao rebanho. E, vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Então aqui já se passaram vários anos que Moisés agora já é pai de um menino chamado Gerson. A morte do rei do Egito. E aconteceu, depois de muitos destes dias, ou seja, tinha passado anos, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Oh, glória a Deus! Amanhã, dia 11, nós vamos estar lendo aqui: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Essa palavra gloriosa, amados, ela faz arder o nosso coração de alegria. Vamos agora para Mateus, terminarmos a leitura de hoje, capítulo 26. A consulta dos sacerdotes e dos escribas. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Aqueles já estavam conspirando para matar o Senhor Jesus. E aqui, quando diz aqui esse trecho para prenderem Jesus com dolo e o matarem,
É porque eles não queriam passar pelo julgamento segundo a lei, que teria que ser durante o dia. Eles julgaram Jesus à noite, ou seja, tudo foi às caladas, como muitas vezes acontece por aí, né, amados? Quando pensa que não está amanhecendo uma lei que não foi às claras, né, mas às escuras. Você sabe do que eu estou falando. O jantar em Betânia. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. O preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse-lhe: que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E, desde então, buscava oportunidade para o entregar. A última Páscoa e a Santa Ceia. E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que coloca comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amados, vamos parar aqui um pouquinho. A gente vai lendo, o coração vai ardendo. Eu fico pensando, da mesma forma que nós
almejamos por esse momento em participar da ceia celestial, das bodas do Cordeiro. O Senhor ainda continua almejando a tua noiva, a tua igreja querida, lavada, remida no teu sangue. Ele almeja por esse momento que o Pai dará a ordem para vir buscar-nos dessa terra. Que maravilha, amados! O coração da gente parece que vai ferver de tanta alegria. Oh, glória a Deus! Como eu sempre digo ali para as irmãs, né? Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer para encontrar com Jesus, não. Eu quero ir no arrebatamento. Eu creio que Jesus vai vir antes de eu partir dessa terra, porque a morte dói. Eu sempre digo a elas, a morte dói. Eu já vi gente morrendo. Não é fácil, não, a passagem dessa vida aqui. Mas Jesus há de voltar e nós estamos aqui vivos para sermos, como o apóstolo Paulo disse ali em 1 Coríntios, a partir do versículo 50. E no versículo 51 ele diz que será num momento, num abrir e fechar de olhos, oh glória a Deus, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, amados. Oh, glória a Deus! Vale a pena servir a esse Deus. Se não der para a gente terminar de ler esse capítulo, mas eu quero falar um pouquinho agora sobre isso aqui, porque é tremendo demais. E ele continua dizendo, porque convém que isto, ou seja, esse corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Oh, glória a Deus! Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aleluia! Glória a Deus! Vale a pena, amados, passar por tudo quanto passamos aqui nessa terra, todo tipo de luta, de atrocidade e, de repente, até pagar com a própria vida para não negar o Senhor. Estamos em dias de dores, estamos em, como Jesus disse, princípio de dores, mas a coisa ainda vai esquentar, vai ficar pior ainda. Mas o Senhor há de nos tirar daqui, dessa terra, antes da grande tribulação, porque Ele nos prometeu, tá bom? Se estão dizendo para você que você vai passar pela grande tribulação, não é verdade. Aqui são somente princípios de dores. A grande e terrível tribulação, o Senhor disse à igreja fiel, à igreja de Filadélfia, porque guardaste o meu nome, tendo pouca força, ainda guardaste o meu nome. Eu te livrarei da grande tentação que há de vir sobre todo mundo. Olha lá em Apocalipse, as 7 cartas. Essa é a carta escrita ao povo lá da Filadélfia. E eu fico imaginando também, amados, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus cantando o hino, que maravilha. Eu vou deixar agora do versículo 31, vamos ver que ele é bem extenso esse capítulo, e nós paramos um pouquinho para meditar, porque se o coração ferve não tem como a gente não parar para meditar, mas ele vai ser, quer ver? Nada mais, nada menos do que 75 versículos, mas daqui a pouco a gente termina. Que Deus te abençoe neste dia, no nome de Jesus.